Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Por favor, abram o livro na página 23. Hoje nós vamos dar continuidade aos exercícios referentes ao texto da página 20 e 21, tá bom? Vamos lá então. 16. Releia com atenção o trecho a seguir e faça a atividade. Então, vocês vão ler esse trecho aqui do quadro e vão prestar atenção às palavrinhas em destaque. Olha só, eles, tais modalidades e elas. São essas palavras que estão em destaque aqui. Bom, os termos em destaque se referem a quais palavras ou expressões do trecho lido. Então, eles está se referindo a quem? Tais modalidades está se referindo ao quê? E elas, quem são elas? Elas está se referindo a quais pessoas, tá bom? A quais pessoas ou qualquer outra coisa que fale no texto. Então, vocês vão achar aí no trechinho de cima a quais palavras ou expressões os termos aqui se referem, tá bom? 17. Releia a frase a seguir retirada do texto lido e explique com suas palavras o que ela quer dizer. Então, olha lá o trecho. Os jogos dos povos indígenas representam uma tradição milenar. O que isso significa, crianças? Vocês vão colocar com as palavrinhas de vocês, tá bom? 18. De acordo com o texto, responda as perguntas a seguir. Letrinha A. Como e com que objetivo surgiram os Jogos dos Povos Indígenas na década de 1980? Então, voltem lá no texto da página 20 e 21, retomem o texto, leiam novamente para que vocês respondam a letrinha A. Como e com que objetivo surgiram esses jogos, tá bom? São duas perguntinhas aí. Como eles surgiram e qual foi o objetivo, tá bom? Letrinha B. Sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, JMPI, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ler as alternativas e ver qual é correta em relação aos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A tia não vai ler as alternativas para vocês, tá bom? Letrinha C. Explique com suas palavras o que diferencia os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas de 2015 dos Jogos dos Povos Indígenas organizados pelos irmãos Carlos e Marcos Terena na década de 1980. Mesma coisa, retomem o texto porque nós lemos ele na aula anterior, leiam novamente que vocês vão encontrar a resposta, tá bom? Letrinha D. Qual foi o principal objetivo dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, o JMPI, de 2015? Tá bom? O objetivo dos jogos que aconteceram em 2015, não aquele que foi organizado em 1980. Número 19. Releia com atenção a descrição de cada modalidade esportiva que faz parte dos jogos indígenas. Se você pudesse competir em uma dessas modalidades, qual delas escolheria? E justifique sua resposta. Então, vocês vão reler todas as modalidades que foram mostradas lá no texto e vão responder. Se você pudesse competir em uma dessas modalidades, qual que vocês escolheriam e o porquê, tá bom? Número 20. Leia o trecho do texto e as imagens a seguir e converse com os colegas e professor sobre as perguntas propostas. Então, vamos lá. O que é ser índio? Antes de tudo, é índio quem se identifica com uma comunidade indígena e é visto por ela como um membro. Entendemos como comunidade indígena um conjunto de pessoas que mantêm relações de parentesco ou vizinhança entre si, são descendentes dos povos que habitavam o continente antes da chegada dos europeus e apresentam modos de vida que são transformações das antigas formas de viver das populações originárias das Américas. Imagem 1. Nós já lemos o texto, agora vocês vão observar as imagens e as legendas da imagem 1 e 2 e vão responder. Letrinha A. Façam no caderno, porque aqui nós não temos espaço, tá, crianças? Você acha que seria correto afirmar que todos os povos indígenas têm os mesmos costumes,
as mesmas tradições, origens e histórias? Letrinha B. Você imagina que as populações indígenas de hoje ainda mantêm exatamente os mesmos costumes de quando os exploradores europeus chegaram às Américas? O que você acredita que tenha mudado? Então, vocês vão responder a essas questões aqui, ó. Prestem atenção porque nós temos duas perguntinhas em uma só, tá bom? No caderninho. Bom, na página 26 tem uma curiosidade aqui sobre as enciclopédias. Eu quero que vocês leiam com muita atenção e tem uma sugestão de acesso aqui para vocês no Conect, tá bom? Olha lá que legal. Ó, por meio da leitura do livro ABC do Brasil, de Ana Maria Machado, você terá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a diversidade de povos, culturas e tradições que compõem o nosso país. Ana Maria Machado escreve como quem conversa com o leitor. Questões importantes sobre a formação da nossa sociedade são abordadas com leveza. Estão presentes a música, a arquitetura, a culinária, a literatura, entre tantos outros aspectos da enorme diversidade brasileira. Então, quem tiver interesse, ó, pode comprar esse livro aqui que ele é muito legal, tá bom? Por hoje é só, crianças, um beijo e qualquer dúvida é só me chamar.